Bom dia, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 11. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 até o verso 11, amém? Você já achou, querido? Amém? Tem que achar, viu? 2 Coríntios não é tão difícil de achar não, né? É isso aí, uma das primeiras cartas paulinas. Amém? Vamos ler? Verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Verso 8 diz: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Deixa eu repetir, por favor, esse verso. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos em oração, em resposta às orações de muitos. Curva sua cabeça, por favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de lermos publicamente a Tua Palavra e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos consolar e consolar especialmente os nossos, ó Pai, que foram ainda mais afetados essa semana com a partida do nosso irmão Luciano. Ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando os meninos, a Cíntia, Pai, que o Senhor possa estar consolando essa família e nos consolar também, Pai, como corpo de Cristo, que sentimos, ó Pai, a partida de um dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia. E te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que as palavras, ó Pai, dos meus lábios e o meditar do nosso coração venha te agradar em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós, inevitavelmente, somos levados a falar aqui no culto hoje de uma parte, né, daquilo que fomos afetados essa semana com a partida do nosso irmão. E a sensação que eu tinha, né, que eu tive quando cheguei aqui, há pouco mais de um ano atrás, bem pouco mais de um ano, era que o irmão Luciano já fazia parte dessa igreja há mais tempo, né? E quando estava com o pastor, né, com o Marluce, logo após o falecimento dele, o pastor mencionou, né, a capacidade que certas pessoas têm de, mesmo não ocupando, né, lugares de falar ao microfone, digamos assim, no culto, ainda assim se tornam tão especiais, né? Ou seja, a igreja não é definida por quem tem fala no culto ser especial para a igreja. Isso é muito, muito belo.
porque, inevitavelmente, a presença de irmãos com a sua discrição no geral e a sua intensidade no individual, como assim? Sua discrição no coletivo, mas quando se trata no um a um, a sua intensidade, a sua particularidade, a sua presença em nossas vidas, fazem com que a gente experimente de uma real e verdadeira aproximação e real e intencional vivência do corpo de Cristo. E, inevitavelmente, a gente fala disso no culto. Luiz, ao orar, mencionou na oração a nossa igreja como enlutada que está, e não somente a nossa igreja, especialmente falando da família. Quando chegamos no enterro na segunda-feira, ou melhor dizendo, na terça-feira, ele partiu na segunda, nós, ao chegarmos lá, somos totalmente percebidos por uma total comoção por parte da igreja. E aí na IBD hoje o Bruno fez uma menção interessante, falando que às vezes a gente coloca a comunhão como sendo sinônimo tão somente de alegria, né? Ou seja, a comunhão é no junta-panela, a comunhão está na confraternização de final de ano, a comunhão está no acampamento, no retiro de carnaval, a comunhão está nesses momentos. Sim, ok, está. E ela é facilmente percebida nesses lugares. Porém, a comunhão também está na dor, né? Por quê, meus irmãos? Porque a comunhão, ela vai muito além de uma simples e talvez alegre sociabilidade. Gente que encara com igualdade, né, sociabilidade com comunhão. Você pode ter sociabilidade com pessoas que você não tem comunhão. Você pode ter fácil resenha, digamos assim, né? Palavra para ser utilizada hoje, como tem sido muito utilizada. Você pode ter fácil acesso, brincadeiras divertidas e ter boa convivência com pessoas nas quais você não tem comunhão, porque comunhão pressupõe a ação do Espírito Santo de Deus, ok? Comunhão pressupõe isso, a ação de Deus em nossas vidas, ou seja, você está em comunhão, querendo ou não, inevitavelmente com a igreja de Jesus. Por isso que situações que ferem a comunhão da igreja devem ser abominadas. Exemplo, quando nós vamos e nos colocamos contrários à fofoca e dizemos que a fofoca é errado na igreja, nós não estamos dizendo isso porque a fofoca ela faz com que as pessoas se desaproximem. Não é só por isso. É porque a fofoca vai contra a comunhão do Espírito. E quem oferece e opera a comunhão na igreja não é meramente uma vontade que eu tenho de estar bem com o Mauro e o Mauro de estar bem comigo. É ou não é, mano? Não é isso. A comunhão, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que, perceba bem, se você for de férias ou em qualquer outro momento do ano, você for visitar uma igreja na qual você não conheça ninguém, de uma outra denominação até talvez, você vai chegar lá e facilmente você pode estar em comunhão com aquelas pessoas. Você mal conhece, você não tem nenhum tipo, ou melhor dizendo, você não conhece. Porque conhecimento pressupõe profundidade. Você não tem nenhum tipo de profundidade naquelas relações. Você acabou de chegar lá, mas chegando lá você já está em comunhão com irmãos. Porque a comunhão é operada pelo Espírito Santo de Deus. E a comunhão está na alegria e a comunhão está também nas dores, que é o que temos vivenciado essa semana. Inevitavelmente, meus irmãos, a dor das irmãs, especialmente em relação a Cíntia, é ou não é? A dor e o peso da partida de um amigo, em relação especialmente aos homens, que o Luciano fazia parte aqui no Ministério de Homens. Primeira palavra que Ronei falou para mim, ou melhor dizendo, frase que ele disse para mim quando cheguei no enterro foi: nunca me negou nada nesses 2 anos, 3 anos servindo com ele. Ou seja, irmãos, homens enlutados, porque fazia parte aqui do movimento que acontece, da ação ministerial dos homens. Não tem como chegar num domingo, por mais que seja o primeiro domingo do ano, e a gente queira trabalhar outros temas e falar de outras coisas, não tem como, meus irmãos, fugir de falarmos daquilo que nos padece hoje, nos carece hoje, que é a partida, sim, do nosso irmão. Iniciar a nossa série de mensagens, né, nesses próximos domingos, que é o caminhar na esperança, habitar na esperança, viver a esperança, partindo dessa esperança que se fundamenta, sim, também nos momentos de dores da nossa vida. E é especialmente no auge da dor de alguém, que é a partida de um outro alguém. E eu vindo para cá, eu botei uma música que eu não conhecia tão bem, na verdade não conhecia, e ouvi de um voz e violão de um outro rapaz cantando na igreja,
e achei bonita, eu procurei. Sabe quando você escuta uma música que você não conhece e você procura para acessar, para você ouvir? Mais ou menos isso. Ou se você não é tão familiarizado assim com os meios digitais, você escuta a música na igreja, olha que música bonita, aí você vai procurar quem cantou, qual o nome da música que você cantou, quem canta essa música. E eu fiz mais ou menos, eu fui procurar lá do Instagram, né, que eu ouvi, eu fui procurar no Google uma música chamada Canção da Família, onde o autor, né, o compositor, o cantor diz o seguinte, do quanto que ele sente saudade de estar num tempo que não pode voltar mais. E ele diz a seguinte palavra, né? Na verdade, as seguintes frases: hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu saudade de estar mais perto dos meus pais. Olha o segundo conjunto de versos da música. Voltar a ser crianças das lutas com o meu irmão. Ou seja, saudade até das brigas com o irmão, né? Porque ele está falando de um tempo que ele não vive mais, o seio familiar. Ele vai continuar com o seguinte: escola e videogame era a nossa maior preocupação. Era a nossa preocupação. A preocupação dele com o irmão era qual? Jogar videogame. Na nota boa da escola, porque se a nota ruim chegasse, a mãe e o pai iam encrencar. E a terceira vai me pegar ainda mais quando ele vai dizer o seguinte: mamãe gritava da cozinha, filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Facilmente você vai perceber, você que já ouviu as minhas histórias, é que essa música me pegou, porque fala de mim também, da saudade da minha mãe. É ou não é? E o que foi a terça-feira para mim? O que foi a terça-feira para você? Chegar naquele enterro, ou você que não gosta de... na verdade, ninguém gosta de estar, né? Mas você que não vai, de modo algum, pelos seus traumas, a um sepultamento. Mas ainda assim você se pegou pensando, talvez, na partida de alguém. É ou não é? Você se pegou pensando na partida de alguém que quando partiu, machucou o seu coração. Assim estava eu lá. É um misto. É a dor da Cíntia na minha dor, é a dor dos meninos, na qual eu especialmente tenho que ter um cuidado especial, porque se trata de adolescente, na qual eu cuido e lidero aqui na igreja. Aí é um misto de a dor deles e ao mesmo tempo, Senhor, não me deixa ser egoísta, mas é inevitável pensar na minha dor, além da partida do nosso irmão, mas também da minha dor, da partida da minha mãe. Por quê? Porque nós estamos ali, diante daquela dor que revisita a minha dor, da sua dor que revisita a sua dor. É a partida daquele filho, a partida daquela mãe, do pai. E você lembra daquilo que você está sentindo em potencial. E existe uma característica muito peculiar do luto, que é ser visitado por uma ausência, mesmo diante dos momentos mais felizes. Você está na formatura, eu já disse isso. Você está na formatura, aí você lembra, olha como que o pai deveria estar aqui, não está para ver o filho se formar. É ou não é? Olha como a mãe deveria estar aqui, poderia estar aqui, não está para ver o filho se formar. Olha aqui, vai casar, né? Daqui a pouco eu vou estar casando. Mãe não está aqui para levar o filho para o altar. São essas revisitações. Eu vou estar feliz no meu casamento, lógico que vou estar, mas ao mesmo tempo eu vou estar assim, gente, cadê minha mãe para entrar comigo? É ou não é? Eu vou estar feliz. Só que em algum momento eu vou estar triste também, porque nós somos revisitados pela ausência. E particularmente também, pego o meu sobrinho no colo, ao mesmo tempo que me vem, gente, a minha mãe é mata aqui, só que ao mesmo tempo eu estou feliz. E o que é essa felicidade em meio à dor, meu irmão? Estou falando tudo isso para conectar você a esse texto que nós lemos. O que é essa felicidade em meio à dor? Ou melhor, o que é a resposta e o conforto de Deus em meio às nossas dores? O que é? O que nós podemos descrever? Quais são as palavras bíblicas, teológicas, que explicam essa transição do auge da dor, do sofrimento, da lembrança de um filho que partiu, de uma mãe que partiu, de um pai que partiu? O que é transicionar, ao mesmo tempo estar nesse lugar e ser também, ao mesmo tempo, cuidado? É o que o autor, é o que o apóstolo Paulo chama de consolação. Não é uma fuga da realidade. Consegue entender? Não é fugir da realidade. Tem gente que acha que consolar é fugir da realidade. Não é. Não é fugir da realidade. O autor vai dizer, Paulo vai dizer, que é a consolação. Consolados da mesma forma que nós fomos consolados. Nós iremos consolar, é um movimento de consolação. Caminhar na esperança é isso.
É saber que em dado momento está doendo, só que nesse mesmo momento que está doendo, não vai parar, não vai sumir. Não vai sumir. A minha mãe vai continuar já partiu, não tem como voltar. Minha mãe já partiu. Consegue compreender? Luciano já partiu, nosso irmão. Partiu essa semana, está doendo. Está doendo, nosso irmão partiu. Só que ao mesmo tempo nós somos consolados. O apóstolo vai dizer de maneira brilhante, criando similaridade desse sofrimento, dessa consolação com o sofrimento de Cristo. Perceba bem, por favor, o que o texto vai dizer no verso 5 em diante. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordam a nossa consolação. Nós somos consolados à medida que compreendemos também os sofrimentos do Senhor em nosso favor. E entendemos entendemos que toda obra de Cristo em nós nos fundamenta a existir como igreja. E nesse existir como igreja, nós somos abraçados e somos consolados. Somos consolados. E é tão contundente essa fala aqui de Paulo, é tão especial essa fala dele, porque ele não diz, olha só, eu gostaria de fugir, eu gostaria de estar ausente dessa dor, eu gostaria de não experimentar essa dor. O que ele diz é, em meio a essa dor existe consolação. Existe consolação. Em meio às ausências, em meio aos lamentos, existe consolação. E me lembra aquilo que o salmista vai dizer, lá no Salmos 42, verso 3. As minhas lágrimas foram o meu alimento. As minhas lágrimas foram o meu alimento. É compreender o quê? Que não adianta fugir e fingir que não está sentindo a dor. Não adianta. É entender que em meio às lágrimas, em meio às dores, por mais que as lágrimas não possam ser tocadas, não se tornem de fato líquidos, consegue compreender? Não venham descer dos seus olhos, por mais que sejam as lágrimas da alma, ainda assim, elas são o seu alimento e o meu alimento. Elas são o nosso alimento. E eu gostaria de perceber como com você, junto com isso, como esse caminhar na esperança se manifesta em nossas vidas, de modo inicial. Como a igreja sendo esse movimento do consolo, essa ação consoladora. Perceba bem, por favor, no verso 3 e no verso 11. Não lerei, obviamente, do verso 3 até o verso 11, mas eu quero destacar com você o verso 3 unicamente e o verso 11, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Agora irei pular o verso 11, repare bem o texto. Diz o seguinte: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em respostas às orações de muitos. Bendito seja, bendito seja. Aí Paulo vai dizer tudo aquilo que nós já lemos aqui. Os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, como fundamento da vida em igreja. A consolação que perpassa uns aos outros. E no final ele diz o seguinte, vamos orar aqui. Vamos orar. No verso 10, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele está falando o quê? Das situações que ele vive por ser um apóstolo e por pregar uma mensagem que não é simpática ao mundo em que está. Não é simpática. Paulo prega uma mensagem que não é simpática. Não é. Não cria nenhum tipo de simpatia com o gosto de viver do mundo. Não cria. E Paulo está pregando. E ao pregar ele está dizendo, olha só, no verso 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Doeu tudo que temos passado. E ele vai dizer variadas palavras aqui, e não somente nesse espaço de texto que nós lemos, nessa perícope, como costumamos chamar, mas também além disso. Olha, ainda, além do capítulo 1, do verso 8 e verso 10, que nós já lemos, repare, por favor, no capítulo 2, no verso 12 e no verso 13, o que diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos?
Eu não encontrei Tito, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio, com angústia no meu coração, porque eu queria ver um irmão e não encontrei um irmão. Onde Tito está? Não tinha WhatsApp para mandar mensagem, não é? Cadê Tito? Cadê o meu amigo? Cadê meu irmão? Esses cooperadores que Paulo está dizendo. Paulo era humano, meus irmãos. Tem gente que acha que Paulo era uma espécie de mutante do X-Men, que tinha superpoderes, que não sentia nada, sabe? Ele tinha paixão dentro de si, amor. Tu acha que era fácil para ele se despedir de uma cidade e ir para outra? Não era, não. Tu acha que era fácil para ele enviar um dos seus cooperadores, quando ele fala de Timóteo, enviar Timóteo, seu amado filho? Não era fácil, não. Era doloroso, porque ele falava assim, olha só, ele vai, ok, é a obra do Senhor, é o ministério, o serviço, é o evangelho sendo propagado, sendo pregado, sim, mas esse menino vai sofrer também, assim como eu sofro em outros lugares. E nessas transições, a expectativa de chegar num lugar e encontrar alguém naquele lugar. Aí ele chega, como diz aqui o texto, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Chegando lá, não encontrei Tito. Aí ele se despede e volta, angustiado. E no meio disso tudo, como eu disse no verso 3 aqui e no verso 11, no início do verso 3, olha aqui, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meu irmão, perceba bem, caminhar na esperança, a igreja como um movimento da consolação, nos ensina diretamente que o consolo do Senhor em nossas vidas é uma ação espiritual. Espiritual vem do Senhor. Olha aqui, ó, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Uma tradução que eu gosto muito vai dizer: Deus, a fonte da consolação, a fonte de onde nasce a consolação. A consolação, ela chega até nós através dos nossos irmãos, mas ela nasce diretamente do coração de Deus. E Deus age na vida dos nossos irmãos para nos consolar. Deus age em nossas vidas para consolarmos a outros. Consegue entender? É Deus quem faz. Deus nos consola. E à medida em que sou consolado, consola terceiros, que na verdade não são terceiros, são uns com os outros. É a consolação. A consolação é espiritual, porque Paulo está com medo, Paulo está angustiado, a ausência dos seus irmãos, dos seus amigos, as suas próprias dores, e ele sabe que ele é consolado, e ele é consolado por quem? Consolado por outros. Olha o verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, Deus, a fonte da consolação, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu só posso consolar hoje, só pude consolar na terça-feira, os nossos irmãos na segunda-feira, quando lá estive também, com Cíntia e com os meninos. Só pude consolar porque um dia eu fui consolado. E trazendo para o nosso dia a dia, sabe, para as nossas dores da vida, eu sou consolado. E a partir desse consolo, consola outros. Ou seja, eu fui consolado naquele dia quando perdi a minha mãe. E à medida desse consolo dos irmãos que um dia me consolaram, irmãos que não conhecem, muitos esses, que não conhecem, Cíntia e os meninos, mas à medida do consolo, olha o corpo místico de Cristo aqui. Pessoas que não se conhecem, mas à medida do consolo que chegou até mim, de irmãos que não conhecem, Cíntia e os meninos, à medida desse consolo, eu consolo a eles. Consegue compreender? Da mesma forma você. Você me consola, eu te consolo, nós nos consolamos à medida do consolo que o corpo de Cristo chega, opera em nós, melhor dizendo, à medida do consolo que é operado por Cristo. Deus em Cristo nos opera através da vida dos nossos irmãos. Consolo é espiritual, nós não conseguimos descrever em palavras. Toca o inacreditável, toca o extraordinário, toca aquilo que foge às palavras, é consolo. É consolo, não tem como explicar, é simplesmente consolo. É o que diz o verso 3, bendito seja o Deus. E repare bem, Paulo sempre costuma abrir as suas cartas se apresentando. Eu, apóstolo Paulo, e ele vai expressando a sua apresentação de modo muito mais contínuo. E ele aqui vai dizer no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos.
Ele vai até se apresentar, mas não da mesma forma. Ele já pula logo para dizer bendito seja, um hino de louvor, meus irmãos. Esse bendito aqui é um hino de louvor. Consolo espiritual, por quê? Porque em meio às dores, ainda assim, consolado, nós bendizemos ao Senhor e louvamos ao Senhor. Nós podemos louvar ao Senhor, mesmo em meio às mais diversas tribulações da vida. Mesmo em meio às dores mais intensas, nós podemos louvar ao Senhor. Bendito seja o Deus, fonte da consolação. Repare agora também o verso 4. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Além do consolo ser algo espiritual, no sentido de que, como no exemplo que eu dei, pessoas me consolaram, pessoas que desconhecem, irmãos que eu um dia vou consolar. Irmãos me consolaram, à medida do consolo que receberam, de irmãos que eu não conhecia, que eu não conheço. Da mesma forma, esse consolo sendo espiritual, ele também é um consolo encarnado. Encarnado porque ele toca a vida. É um consolo encarnado porque ele tem braços. Consegue compreender? É um consolo encarnado porque ele tem olhares. É um consolo encarnado porque eu chego até você e te abraço. Você chega até mim e me abraça. Tem carne, tem osso, tem lágrimas, tem palavras. É um consolo encarnado. Com consolo, repare bem, nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós tocamos a vida nos toca, por isso nós consolamos ao outro. Não é assim, olha só, Senhor, consola, fala com ele, Senhor, sabe? Aquela espiritualidade vazia, Senhor, consola ele. Não é assim não, meus irmãos. É vá até lá, e com o consolo que Deus operou em você, você vai consolar esses. E o meu consolo, Deus, olha só, mostrando para nós, o meu consolo chega até o outro, consegue entender? É como se Deus falasse para você assim, olha só, o meu consolo chega até a vida do teu irmão através de você. Então se levante e vá consolar. Consolo é encarnado. Tem gente que acha que a espiritualidade é uma fuga da vida. Não é não, meus irmãos. A espiritualidade, ela toca a vida concreta, nos abraços do corpo de Cristo, que nesses abraços representam a esperança diante das tribulações. O apóstolo Paulo vai dizer, perdemos a esperança da vida, só que teve consolo, ou seja, o consolo é o resgate dessa esperança. Então o consolo é espiritual e o consolo também é encarnado. E perceba bem no verso 5 até o verso 7, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Repare bem, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Os sofrimentos de Cristo, a satisfação da justiça de Deus em Cristo, nos trazendo benefício, a salvação. Além disso, além desse sofrimento transbordar sobre nós, o consolo que Ele opera em nós caminha até outros. Ou seja, perceba bem, além de ser espiritual encarnado, Jorge, Ele também é solidário. A consolação é um caminho de solidariedade com a dor do outro. Você vai caminhar em esperança e vai receber esperança à medida da solidariedade do corpo de Cristo. Desde que mundo é mundo, tenta se explicar o mal, é ou não é? E a explicação mais razoável que a teologia dá é que o mal chega e toca a vida humana por causa da liberdade humana, é ou não é? Ou seja, o homem tem a sua liberdade e por ele ser livre, muitas vezes ele faz o que ele quer. E a partir disso, ele faz maldade e a maldade chega na vida de outros. Só que uma outra justificativa, ou melhor dizendo, não justificativa, mas uma outra resposta para o mal, para a dor, é essa resposta aqui, de que Deus em Cristo sofreu
que Deus não está isento da dor. Como quem diz, olha só, olha, a resposta para a dor está no fato de que eu dou liberdade, então vocês vão promovendo e provocando maldades entre si. Não. Vai além. Além de ter, sim, responsabilidade humana, existe algo para além. O que é esse algo para além? Que Deus em Cristo se submeteu a essa maldade humana. Deus em Cristo se expôs a essa maldade humana. Ele foi solidário à minha dor e à sua dor. Então, se eu hoje tenho dor, se você hoje sente dores, lembre-se que antes teve alguém que sentiu também, que se expôs à vulnerabilidade da dor. Os sofrimentos, olha o verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, geram benefícios. Qual o benefício? A salvação em Cristo. Mas lembre-se também que a cada dor que eu sinto, a cada dor que você sente, não existe aqui uma justificativa, mas existe uma resposta de solidariedade, onde Deus em Cristo se expõe à dor do mundo e sente a dor que eu sinto e que você sente, e sentiu uma dor que eu nunca poderia sentir, que você nunca poderia sentir, a dor de estar sob uma cruz, entregue, humilhado à vergonha, para nos dar vida e vida plena. Ou seja, somos consolados por quê? A igreja é um movimento de consolação, por quê? Porque a igreja é uma comunidade espiritual, é uma comunidade encarnada, e a igreja é também uma comunidade baseada na solidariedade do sofrimento. Especialmente aqui, dizendo o sofrimento de Cristo em nosso favor, que ao se entregar, diz assim, olha só, eu me expus à dor. Deus meu, por que me abandonaste? Se possível for, afaste de mim este cálice. Sabe, esse sentimento de ser abandonado por Deus, Deus em Cristo experimenta isso, o abandono na cruz, o sofrimento. É uma comunidade espiritual, é uma comunidade encarnada, e é uma comunidade que entende que Deus em Cristo pagou o preço, e por ter pago o preço em nosso favor, nós nos submetemos a vivermos sim nessa vida em dores, mas uma dor que não nos isenta de vivermos a responsabilidade de consolar. Pelo contrário, nós entendemos que a morte de Jesus nos trouxe benefício eterno, e por isso consolamos aos nossos irmãos. Caminhamos em esperança e na esperança, na certeza de que o Senhor nos consola para consolar a outros. Meus irmãos, viva o consolo do Senhor. Viva, experimente o consolo, saiba ser consolado. E o que é saber ser consolado? Existe alguma teoria para isso? Não. É somente se render, meus irmãos. Se renda à vida em igreja, chore com os seus irmãos, chame alguém para chorar junto com você a sua dor. Vá até a vida de outros, vá até outros para chorar a dor do outro. Viva isso, experimente isso, porque isso é o consolo. É ao mesmo tempo, como eu disse, estar feliz e ser visitado pela ausência. Pegar meu sobrinho no colo, ao mesmo tempo que eu pego no colo, sou visitado pela ausência, mas ao mesmo tempo eu olho para aquele sorriso lindo do meu sobrinho e sou consolado pelo Senhor. É o consolo. É sofrer, mas saber que é consolado. Você pode consolar hoje e sempre, amanhã. Você pode ser consolado hoje e amanhã também. Se abra para isso, para o consolo que pode vir do Senhor, que só vem do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, por misericórdia, Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha cuidar de nós. Que o Senhor venha, Pai, cuidar dos nossos irmãos. Que o Senhor venha, Pai, ser conosco, ser com os nossos. E ser com os nossos através de nós, e ser conosco através dos nossos. Que o Senhor venha ser, Pai, com a gente, nos dando graça, Pai, derramando a sua graça sobre nós. E que sejamos, Deus, cuidados por Ti, consolados por Ti. Compreendendo, Pai, que a igreja é uma comunidade espiritual, encarnada, e uma comunidade que vive intensamente a solidariedade do corpo de Cristo. Que entende, Deus, que antes mesmo de sofrermos essa dor que sofremos hoje,
os nossos lutos, as nossas angústias. Ainda assim olhamos, Pai, para outros lutos. O luto de Jesus, seu filho, que perdeu amigos também, chorou a morte de Lázaro. O luto de Maria, mãe de Jesus, que chorou a partida do seu filho. O luto dos amigos de Jesus, que chorou a morte de Jesus. E a partir disso, Pai, nós aprendemos e somos cuidados. De alguma forma existe uma pedagogia aqui extraordinária que nos faz compreender, Pai, diante das dores mais angustiantes da vida, que nós somos consolados por Ti. Nós somos verdadeiramente consolados. É em Cristo Jesus, seu Filho, que oramos. É em Cristo que oramos, Pai. No poder do Espírito, o Espírito que nos consola, o Espírito que impulsiona os nossos irmãos a nos consolar e que nos impulsiona a consolarmos uns aos outros. Na força do Espírito, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Queridos, esteja hoje à noite, nós daremos continuidade a essa série, que ela possa vir a te abençoar e me abençoar também profundamente. Fique de pé, vamos louvar juntos ao Senhor.